Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos salmos mais vibrantes e cheios de energia da Bíblia, o Salmo 21. Se alguém já se perguntou como soa a gratidão depois que uma grande batalha é vencida, bom, este salmo é a resposta. É uma canção de vitória, sabe? Um verdadeiro hino de ação de graças que celebra o poder e a fidelidade de Deus. E olha, para a gente realmente sentir a alegria do Salmo 21, é muito legal olhar para o salmo que vem antes, o Salmo 20. Eles formam um par. Pensa assim, o Salmo 20 foi aquela oração tensa, feita antes da batalha, com todo mundo clamando que o Senhor te responda no dia da angústia. Já o Salmo 21, esse é o grito de festa depois da vitória. A angústia virou alegria, o pedido virou louvor. É a celebração de uma oração que foi ouvida e respondida. A gente pode dizer que a história desse salmo acontece em dois atos. O primeiro, que vai do versículo 1 até o 7, é pura celebração. Vamos dar uma olhada nessa alegria que transborda do rei e nas bênçãos incríveis que Deus derrama sobre ele. Logo de cara, num primeiro versículo, a gente já encontra o coração do salmo. A alegria do rei é o que a gente chama de teocêntrica. O que isso quer dizer? Que ela é toda centrada em Deus. O rei não está comemorando a sua própria espada, sua inteligência, sua tática militar. Não. A fonte da alegria dele é a força e a salvação que vem do Senhor. Isso mostra, de um jeito muito claro, que toda vitória de verdade, no fim das contas, vem de Deus. É impressionante ver como as bênçãos de Deus são descritas aqui. Não é só uma resposta simples, é uma verdadeira avalanche de graça. Deus vai ao encontro do rei com bênçãos, coloca na cabeça dele uma coroa de ouro puro, dá a ele vida, o cobre de glória e majestade e, para completar, o enche de alegria com a sua própria presença. Deus não só atende ao pedido, ele vai muito além. E aqui está um exemplo perfeito dessa super resposta. O rei Davi, lá na época dele, provavelmente só pediu para não morrer na batalha. Um pedido bem direto: Senhor, salva a minha vida. Mas a resposta de Deus foi muito maior. Ele não só deu a vida, mas prometeu longevidade para todos sempre. Isso já apontava lá para frente para a promessa de uma dinastia que duraria para sempre, a aliança davídica. E então a gente chega num ponto fundamental, o versículo 7. Ele é como o eixo de todo o salmo. Por que o rei recebeu tudo isso? A resposta está aqui, porque o rei confia no Senhor. A estabilidade dele, a promessa de que ele jamais vacilará, não é algo automático. Está diretamente ligada à sua confiança contínua no amor leal, na chesed de Deus. É a fé humana se apoiando firmemente na graça divina. Vamos agora para o segundo ato, dos versículos 8 a 12, onde o tom dá uma mudada. A festa da vitória agora se volta para uma consequência dela: a justiça do rei, o ungido de Deus contra os inimigos. A alegria da salvação também traz consigo a realidade do juízo sobre o mal. A linguagem aqui fica bem forte. O versículo 9 fala que os inimigos serão como uma fornalha ardente. É muito importante a gente entender isso direito. Não se trata de uma vingança pessoal do rei, mas sim da manifestação da justiça de Deus contra o mal. Afinal, Deus não seria totalmente bom se ele não lidasse de forma definitiva com o mal que destrói a sua criação. É a justiça do reino de Deus se estabelecendo. Mas quem são esses inimigos, afinal? O Salmo deixa bem claro. Não são pessoas inocentes. São aqueles que ativamente odeiam o representante de Deus, que planejam o mal, que conspiram contra a justiça. E a mensagem é direta. A rebelião contra o plano de Deus está, desde o início, destinada ao fracasso total. Agora, a gente vai construir a ponte mais importante de todas, porque, embora esse salmo celebre a vitória de um rei humano como Davi, ele encontra o seu cumprimento perfeito e final no Rei Eterno Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, como Justino Mártir, já entendiam esse salmo como uma celebração da ascensão de Cristo ao céu. Essa linha do tempo mostra direitinho como a história de Cristo preenche o molde desse salmo. A vitória de Davi foi uma sombra, uma prévia. A ressurreição de Jesus é a vida para todos sempre conquistada de verdade. Sua ascensão ao céu é a coroação celestial, onde o Pai coloca sobre ele a coroa de ouro puro, e a sua segunda vinda será o juízo final, a justiça plena contra todo o mal. E a conexão mais profunda talvez esteja aqui. O Salmo 21 diz que o rei foi cheio de alegria. E o livro de Hebreus nos conta que foi pela alegria que lhe estava proposta que Jesus suportou a cruz. Ou seja,
Ele enfrentou todo o sofrimento do Salmo 22 porque sabia que a vitória e a alegria do Salmo 21 viriam logo depois. A alegria da ressurreição era a força para suportar a cruz. E então, como é que esse salmo fala com a gente hoje? A mensagem se resume em duas respostas que precisamos dar: gratidão pela vitória que já temos em Cristo e confiança para as batalhas que ainda estamos enfrentando. Tem uma história no Evangelho que ilustra isso de um jeito perfeito. Jesus curou 10 leprosos. 10 receberam a bênção, a resposta para uma oração desesperada, mas desses 10, apenas um de 10, voltou para agradecer. E essa pergunta vem direto para nós. Será que somos rápidos para orar, como no Salmo 20, pedindo ajuda na angústia, mas lentos para celebrar, como no Salmo 21, agradecendo na vitória? Muitas vezes, a gente recebe a bênção e simplesmente segue a vida, em vez de parar para adorar aquele que nos abençoou. E isso nos traz de volta para aquele segredo da estabilidade do versículo 7. Em um mundo cheio de incertezas, a promessa de não ser abalado é algo muito precioso. Essa firmeza não vem da nossa própria força, do nosso planejamento, mas de uma confiança ativa, diária, no amor leal e inabalável de Deus, que foi revelado em Cristo. O salmo termina de um jeito perfeito, tirando o foco do rei humano e devolvendo totalmente para Deus. Exalta-te, Senhor, na tua força. A vitória do rei serviu para um propósito maior: levar o povo a cantar e louvar o poder de Deus. Da mesma forma, a nossa vitória em Cristo deve nos levar exatamente para o mesmo lugar, a adoração. E assim a gente termina com essa reflexão. O Salmo nos oferece um caminho para ter estabilidade no meio do caos. Se a vida parece instável, a pergunta que fica é: onde a nossa confiança está realmente depositada? Na nossa própria força ou na força daquele que garante a vitória final?